Olá a todos, meu nome é Rafael Constant. Eu vou resolver agora o exercício 1, item L da lista 6. Antes de resolver o exercício e mesmo dar o enunciado do exercício, eu vou relembrar algo aqui de limite, que é sempre importante a gente ter em mente, que limite é um conceito local. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, suponha que você tem duas funções f e g, que elas são iguais para valores de x próximos de um ponto A, que você vai tomar o limite, e para valores de x maiores do que A, que você vai pensar no limite à direita. Então, você vai ter que o limite da g, quando x tende a A pela direita, existe, se somente se o limite da f, quando x tende a A pela direita, existe. E nesse caso, os dois limites vão ser iguais. Então, por isso é um conceito local, basta elas coincidirem numa vizinhança à direita de A, é o que eu vou falar agora mais formalmente. Se existe, então, epsilon maior que zero, tal que a f é igual a g para qualquer x pertencente ao intervalo a mais epsilon, então observa que os pontos da forma a mais epsilon são maiores que a, então o limite à direita quando o x tende a A da f existe, se somente se o limite à direita quando o x tende a A pela direita da g existe, nesse caso os limites são iguais. Observa aqui que nesse intervalo a mais epsilon, o a não entra, porque é sempre importante para o conceito de limite, não importa o que acontece com a função no ponto. Até mesmo pode ser que a função nem esteja definida no ponto, tá? Como muitas vezes nós fazemos, na maioria boa parte dos exemplos. Então agora vamos de fato para a questão que a gente quer calcular. Eu quero calcular o limite dessa função, parte inteira de h quadrado menos a parte inteira de h ao quadrado sobre h quadrado menos 1, eu vou chamar essa função de f de h. Então, vamos mostrar que existe um epsilon maior que zero, tal que a f de h é igual a zero para qualquer epsilon no intervalo 1 mais epsilon. E aí, pelo que a gente acabou de observar, eu vou ter que o limite da f é igual ao limite da g, que no caso aqui é a função identicamente nula, que é igual a zero, tá certo? Então, vamos lembrar um pouco da parte inteira. Parte inteira, também a gente costuma falar que é o maior inteiro que não supera, ou você pode pensar no maior inteiro imediatamente anterior que você vai tomar do número, tá? Eu vou lembrar aqui que a parte inteira de um número real h é igual a n, se somente se o h é maior ou igual a n e é menor que n mais 1. Então, aqui, no intervalo da reta real, é como se o h está entre os pontos n e n mais 1, inclusive podendo ser igual a n, tá certo? Então, imediatamente nós temos alguns exemplos, como parte inteira de 3,4 é 3. Se você olhar o inteiro imediatamente anterior a 3,4 é 3. Parte inteira de 2,1 é 2, porque o 2,1 está entre 2 e 3. Parte inteira de 1 é 1, isso vai valer para qualquer inteiro, a parte inteira de qualquer inteiro é o próprio inteiro, então a parte inteira de 1 é 1, mesma coisa vale para o menos 3, tá? E tem que tomar um cuidado aqui com os negativos, que a parte inteira de menos π vai ser menos 4. Muitas vezes a gente vê os alunos falando menos 3, mas o maior inteiro que não supera menos π é menos 4. Isso tudo fica mais claro quando nós observamos números na reta real, né? Então, aqui eu coloquei os números, alguns números inteiros de interesse aqui para calcular as partes inteiras. Observe que o 3,4 está mais ou menos por aqui, onde eu vou marcar agora. E aí, de fato, o maior inteiro que não supera o 3,4 é 3. O 2,1 está à direita do 2, perto aqui do 2, vou marcar ele. E o maior inteiro que não supera o 2,1 é 2. O 1 já é inteiro, né? Então a parte inteira ou o piso vai coincidir com o próprio valor 1. O menos 3 é a mesma coisa, já é inteiro. E o menos π, que vai ser menos 3,14 aproximadamente, ele vai estar por aqui, né? Então observa que de fato o inteiro que não supera ele é o maior inteiro que não supera ele é o menos 4. É o inteiro anterior a menos π, que aparece na reta real, é o menos 4, tá certo? Então, aqui, a gente quer mostrar que a função fh de fato é identicamente nula. O que está acontecendo aqui no fundo? Olha, isso fica bem claro no gráfico da h quadrado, y igual a quadrado.
Se você pega h um pouco maior que 1 e próximo de 1, o gráfico está mostrando para a gente que, de fato, o h quadrado vai ser um pouco maior que 1 e também vai estar próxima de 1, tá certo? Então, agora a gente olha no gráfico aí, olha, qualquer h que eu pegue um pouco à direita do 1, o h quadrado vai estar também próximo do 1, acima do 1. E aí, eu quero que eu vou mostrar que a parte inteira de h quadrado, se o h está próximo do 1, vale exatamente igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu observo que o h está entre 1 e 2, é equivalente a dizer que o h quadrado está entre... Desculpa, perdão. O h está entre 1 e raiz de 2, é equivalente a dizer que o h quadrado está entre 1 e 2. Isso fica bem claro de observar também no gráfico da função yh quadrado. Observa, qualquer h que eu pegue entre 1 e raiz de 2, a respectiva imagem h quadrado vai estar entre 1 e 2. De fato, esse raiz de 2, eu meio que chego até ele observando que o lado direito aqui da expressão. De fato, eu quero que o h quadrado esteja entre 1 e 2 para garantir que a parte dele seja 1, a parte inteira dele seja 1. Então, basta tomar o h entre 1 e raiz de 2, tá certo? Observa que se o h está entre 1 e raiz de 2, em particular, o h, aqui está errado, perdão, o h está entre 1 e 2, tá certo? Porque o 2 é maior que raiz de 2. Então, se o h é menor que raiz de 2, em particular, o h é menor do que 2. E aí, só dessas desigualdades que nós estabelecemos, aqui novamente tem que corrigir, eu tenho o quê? Se o h ao quadrado está entre 1 e 2, a parte inteira dele é 1. É a seta verde do lado direito. E se o h está entre 1 e 2, a parte inteira dele também é 1. Tá certo? Então, com isso, nós acabamos de mostrar o quê? Se h pertence ao intervalo 1 raiz de 2, que é equivalente a dizer que o h é maior que 1 e menor que raiz de 2, então, quem é o f de h? É a parte inteira de h ao quadrado, menos a parte inteira de h ao quadrado, sobre h ao quadrado menos 1. Só que acabamos de ver que a parte inteira de h ao quadrado é 1, menos a parte inteira de h também é 1 ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, então vai ficar 1 menos 1 ao quadrado sobre h ao quadrado menos 1, que vai ficar 0, porque o numerador já é 0. E observe, se a gente quiser ser um pouco mais formal, nós podemos tomar o epsilon da forma raiz de 2 menos 1. Como é que eu observo isso? Eu escrevo raiz de 2 como 1 mais raiz de 2 menos 1. Lembra que o epsilon aparecia no intervalo a mais epsilon, no caso aqui o a é igual a 1. Então, eu tomo epsilon igual a raiz de 2 menos 1, se eu quiser ser um pouco mais preciso, tá certo? Se você está um pouco descrente, é sempre bom você, talvez, fazer alguns exemplos. Eu vou calcular um f aí próximo do 1. Peguei 1,1. Observa que o 1,1 ao quadrado é 1,21. E aí fica o quê? Parte inteira de 1,21 menos a parte inteira de 1,1 também é 1, né? Ao quadrado sobre 1,21 menos 1. Então, fica 1 menos 1 sobre 0,21, isso é 0. Então, de fato, nós mostramos que isso vale para qualquer h entre 1 e raiz de 2. Eu mostrei que numa vizinhança à direita do 1, a função f já é identicamente nula. Então, portanto, o limite é 0, como nós tínhamos afirmado. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal.